dia, no Auto Esporte de hoje, quanto vale a economia do Start-Stop? Durante o dia, farol ligado. Tem gente que acha que instalando a fita de LED está dentro das normas de segurança do DRL. Novos SUVs. O acelerador ele responde mais rápido, usa os 340 cavalos desse motor V6 biturbo. Para começar, franquias para quem quer tocar um negócio automotivo. Franquias automotivas são opção de trabalho para quem quer se reinventar. E o atendimento a domicílio abriu várias oportunidades. Do martelinho de ouro à lavagem a seco. E tem outras opções com baixo investimento. Para dar a largada no negócio, são menos de R$10 mil. Dá para abrir franquia de todos os tamanhos, como uma loja grande como essa, por exemplo. Pode ser uma loja pequena, olha, que só cabe um carro, como um box mais barata. Mas a bola da vez é o franqueado microempreendedor. O Reni investiu R$4 mil. O serviço de lavagem a seco, além de economizar água, entrou para o pacote de estética automotiva. É uma limpeza delicada. Hoje a sua renda é maior? Hoje minha renda dobrou. Dobrou? Dobrou. Tá, quantos carros você faz por dia? Em média, 7 carros por dia. Vamos fazer as contas? 5 lavagens por dia a R$40. E trabalhando 6 dias por semana, ele fatura, em média, por mês, R$4.800. Os serviços de enceramento e higienização são pagos à parte e jogam essa média para cima. A gente tem a menor franquia, que é a micro franquia, né? Ele vai ter uma rentabilidade líquida aí na casa de uns 70% disso, né? Uns R$3 mil, pagando os produtos, os impostos, os acessórios. Quando o negócio está andando, você tem dentro da franquia 2 taxas básicas. Os royalties, eles vão pagar a tua presença na rede. Você ter o desenvolvimento de novos produtos que a franqueadora vai fazer, novos treinamentos. E a outra taxa é o fundo de propaganda e marketing, que geralmente cada franqueado paga uma partezinha e a franqueadora consegue fazer as campanhas nacionais. Uma vantagem dessas franquias baratas é que o empreendedor não precisa ter um estabelecimento para trabalhar. O serviço pode ser feito em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, o condomínio permite. Logo, o atendimento é aqui na garagem mesmo. A economia sem as despesas de aluguel de ponto pesaram na decisão da Mariana. Investiu R$7 mil e se especializou na restauração de faróis. E bem na linha de se reinventar. Por que você foi atrás de uma franquia se você já tem o seu negócio próprio, você já tem essa oficina? Devido à pandemia, a gente viu muitos setores fechando, teve uma queda aí, que o pessoal não estava usando o carro, né? E a gente visou alguma coisa nova, né? Alguma coisa que não tinha no mercado. 20 minutos e um farol tá restaurado. Olha a diferença em relação ao outro. Essa aparência opaca é fruto do desgaste com o sol, chuva e, acredite, até a decomposição de insetos secos ajuda a criar uma película de sujeira que prejudica a iluminação dos faróis ao dirigir à noite. Conjunto ótico com cara de novo significa cliente satisfeita. Procurei uma franquia pela segurança mesmo, né? Se me der algum tipo de problema, eu tenho para quem recorrer. E poder ter o serviço em casa. Melhor ainda. Foi a melhor parte essa. A franquia facilita a vida do empreendedor porque a marca facilita o relacionamento com o cliente. Aqui em São Paulo, o serviço de martelinho é bastante oferecido. Por que escolher de uma franquia? Pela garantia de serviço, pela padronização de serviço. Aí, com esse raciocínio, o Samuel veio atrás de treinamento. Eu moro lá em Barra de Santa Rosa, interior da Paraíba, e eu cheguei lá que o povo gosta muito de zelar pelos seus carros. E lá não tem um trabalho desse, como o martelinho. Eu creio que serei o primeiro na região. O investimento fica na casa dos R$4 mil, entre o treinamento e o material de trabalho. Nesse caso, o martelinho é oferecido numa oficina, mas poderia ser a domicílio também. Sobre fazer muito barulho, olha só, algumas técnicas, como a da cola quente,
fazem pouco ruído e mesmo quando usam o martelinho, é um trabalho tão na base da delicadeza e paciência que nem incomoda a vizinhança. Os pedidos para conserto vão desde os ovinhos, que são os amassadinhos nas laterais, ao afundamento de lata. E claro, precisa de ferramentas específicas como o martelinho e os calços. Esse modelo de negócio, por ter uma rotina flexível, exige foco e organização. É recomendado também só investir uma parte do dinheiro, porque num momento difícil como esse da pandemia, tem que ter uma reserva financeira. E além disso, é bom tomar alguns cuidados na hora de escolher a franquia. Ele pode ser um excelente mecânico e adorar carros, mas será que ele gosta, por exemplo, de trabalhar nos fins de semana? Será que ele gosta de fazer a parte de marketing que aquela marca exige que ele faça? Ele tem que entender como é o dia a dia daquele franqueado e conversar com os outros franqueados da rede é fundamental. E se os objetivos encaixarem, bom poder contar com contratos de baixo custo para poder entrar de cabeça. O carro da Maíra tem o sistema Start-Stop. Ela deixa o motor em stand-by quando os sensores detectam que o veículo parou. Deixo ligado por comodidade, mas para mim eu acho que isso não acrescenta um ganho muito representativo. Significativo. Assim, né? Maíra, hora de tirar isso a limpo. Em tempos de crise, qualquer economia vale a pena. Estamos num ambiente controlado e vamos fazer um teste com um percurso de 2,5 km. Aqui tem de tudo, rotatória, simulando o semáforo. A ideia é fazer isso 2 vezes. Uma com o start-stop ligado e na outra desligado. E ver se de fato ele economiza combustível. Instalamos um aparelho que indica exatamente a quantidade de combustível que o motor está queimando. Mede gota a gota. Isso aí. E por que ele é mais preciso que o que nós temos no computador de bordo? O computador de bordo, ele é um algoritmo, ele faz alguns cálculos de acordo com a quantidade de tempo do bico aberto ou não. Então, ele aproxima os valores de quanto combustível está sendo consumido. Já esse equipamento, ele é um medidor de vazão, ele mede exatamente a quantidade de volume que está sendo consumida pelo motor. Primeiro com o start-stop desligado. Tá valendo. A ideia é a gente simular que ele anda e para numa área congestionada. Trânsito de uma cidade, sim. Que é aqui que o start-stop vai fazer a diferença. Porque, é claro, quando você está numa estrada, como você não para o carro, o start-stop não vai ser solicitado. Você já gastou 100 ml de combustível. Só nesse trechinho? Só nesse trechinho. Parou, pá, travei. 486 ml. Para o segundo teste, algumas providências. A gente está garantindo que esteja com o mesmo combustível, ou seja, a gente tirou o combustível que estava no carro, vamos abastecer com somente o mesmo combustível para fazer todo o teste. Qual é o combustível? Gasolina comum. Calibramos os pneus para todos estarem na mesma pressão e fora isso, o mesmo piloto na mesma pista, seguindo o mesmo procedimento. Liga o start-stop e toca em frente. Nós vamos parar aqui agora e o carro tem que desligar. Você percebe que essa partida que ele dá é uma partida mais leve que aquela primeira partida que a gente dá de manhã? Sim, ela é ela é sutil. Mais leve. Eu acho que até o fato das pessoas acharem que é mais devagar é pelo fato da suavidade da partida. Na verdade, o motor não desliga. Ele fica em repouso esperando um toque no acelerador para ligar. De qualquer forma, todas as peças da ignição são projetadas para durar mais tempo. O motor de arranque, por exemplo, aguenta 6 vezes mais partidas. O pneu tá parado, o carro tá parado. Tá gastando alguma coisa? Não. E se nós estivéssemos parado e o motor funcionando? Com certeza, ia tá queimando a gasolina. O que mais? Estão subindo e descendo. Tudo. O motor ia estar trabalhando, O motor ia estar né? trabalhando de qualquer forma. Exato. Então, pneu parado, motor parado. É um barato que a gente não para às vezes. Não para pensar. Parou aqui. Era 486, quase 500, para 431. Tá começando a gostar? Tô. A diferença de consumo é bem grande. Pode parecer pouco, mas é assim que se faz economia a longo prazo. A cada 10 tanques de combustível, a economia é de um tanque inteiro. Bom, e no anda e para, onde muita gente desliga o start-stop, aqui a gente viu
que conseguimos uma economia de 11%, claro, num circuito extremamente severo, né, Maíra? Sim. E aí, o que você acha sobre o Start Stop? Que realmente é vantajoso e vale a pena. Daqui a pouco, no Auto Esporte, a gente vai falar da multa com LED. E o Zé Silvês pra lá de esportivos. DRL, que é lanterna de rodagem diurna, luz de posição, farol baixo, tudo ligado. O Luiz vai identificar. Será que eu acertei? Acho que não, né? Você acha que isso aqui vai iluminar ou não ilumina bem? Não, isso não ilumina. 50-50, por enquanto. Outra luz fraquinha. Posição. Acertei mais uma? Uau, tô ficando bom. E pra terminar... Eu acho que essa tá errada, não é posição que tá ali. Porque ela não tem cara de luz de posição. As de posição, elas não iluminam e essa tá iluminando. Ponto, essa é uma DRL. Que é uma outra alternativa legal pro motorista que é obrigado a rodar desde 2016 com o farol baixo ligado em estradas e túneis. Mas o Luiz teve uma surpresa. Pensei, nunca na vida eu vou tomar uma multa. Ela tá sempre acesa, eu nunca vou esquecer. E tomei a multa. A multa foi equivocada e cabe recurso. Mas mostra que ainda há muita confusão sobre o uso da iluminação. Repare como a intensidade luminosa muda. A unidade de medida para isso é candela. Aqui no laboratório a gente consegue ver bem a diferença das luzes. A luz de iluminação, o farol baixo, ele é mais forte, a projeção é maior, a gente consegue ver bem o objetivo, ó, iluminar a via e não ofuscar a visão dos outros motoristas. Já a luz de sinalização, o DRL, ele é menos intenso, porém ele é mais eficaz para o carro ser visto. Tá vendo como ilumina bem a área dos meus olhos, do meu rosto? E é diferente da luz de posição. Essa é mais fraca e durante o dia fica difícil de visualizar. O farol ilumina, a lanterna sinaliza. No caso da lanterna, que pode ser luz de posição ou a DRL, ela é projetada em todas as direções do espaço na região frontal do veículo. O DRL um pouquinho mais fechado, mas os dois são projetados de modo praticamente uniforme, né? Eu não tenho diferenças. Agora, no caso do farol baixo, sim, eu tenho diferença. Divido, claro, zona clara, zona escura, muita luz para o solo e bastante luz para acostamento. Para evitar multas, fique esperto. Se a gente pegar e virar a chave no primeiro estágio, quando ele está desligado, a gente vai acionar a lanterna ou luz de posição, que é aquela que tem um brilho bem fraquinho, que é para quando o carro está parado durante a noite, mostrar aonde ele se encontra. O que a gente costuma cobrar, e na verdade o que a lei pede, é que você use o farol baixo ou luz baixa, que é o segundo estágio. No caso do farol baixo e do DRL, é preciso escolher. Não se consegue ligar os dois juntos. E muitas vezes o DRL vira luz de posição quando o farol é ligado. Entendeu? A vantagem do DRL é a questão de consumo. A gente está falando de 6 watts para 60 watts, por exemplo, comparando um DRL a LED e um farol baixo halógeno, a lâmpada de filamento. Então você vai ter uma redução no seu consumo, vai ter uma vida útil muito maior, porque a LED praticamente não queima, né? Em condições normais, você tem que fazer a autuação pelo que você vê na parte da frente do veículo. No caso, o DRL, ele pode dar uma falsa impressão de que não há luzes ligadas porque ele não aciona as luzes traseiras do veículo. Por isso que a fiscalização tem que ser feita sempre olhando a parte dianteira do carro. O que a gente sempre fala para o pessoal é que não faça. Teve dúvida, não faz a autuação. E para o carro que não vem com DRL, pode ser feita a instalação. Mas atenção! Teve empresa tirando o produto homologado do mercado. Os nossos consumidores que instalavam corretamente o produto na posição certa estavam tendo muitas ocorrências. Então a gente resolveu parar de vender, porque realmente a gente percebeu que aqui não existia um conhecimento suficiente do que era o correto e o que não. E rola uma confusão no mercado, porque tem gente que acha que instalando a fita de LED está dentro das normas de segurança do DRL. Acontece que a fita de LED ela não tem a intensidade de luz nem o direcionamento adequado. Ou seja, reprovado. Seja com DRL ou farol baixo, o que importa é o hábito de rodar com lanternas e faróis acesos durante o dia, que ajudam a reduzir acidentes. A partir de 2021, os lançamentos deverão vir obrigatoriamente com DRL. Em 2023, as fabricantes vão precisar adaptar
todo o carro 0 km. 3 modelos apontam caminhos para os novos SUVs e retratam a ideia de soluções cada vez mais globais. Óbvio que o design conta muito para agradar a todos, né? Então, para ser compacto, vale encolher. Cortamos o para-brisa, quer dizer, ele está bem mais baixo. Ou alongar um pouquinho. E na receita, pode temperar com equipamentos de alta performance. É a primeira vez que eu vejo discos de cerâmica num carro como esse. Em termos de pioneirismo, vale lembrar do Cayenne. Depois, todo o mercado seguiu a tendência, como Lamborghini, a própria Bentley e mesmo a Rolls-Royce, que produziu sempre carros sedãs de luxo, hoje tem seu próprio SUV. Os fabricantes estão investindo no segmento, e não é para menos. E as estratégias mundiais englobam o nosso país. Ele falou que passou um tempo sem lançar alguns produtos, realmente porque eles estavam desenvolvendo a plataforma MQB, que nada mais é do que vários carros poderiam usar a mesma plataforma e mudar a estética e lataria. Por exemplo, a gente tem uma apresentação aqui na Europa, no Brasil e na China ao mesmo tempo. No caso do T-Cross, várias adaptações foram feitas de acordo com os hábitos dos brasileiros. O carro no Brasil foi alongado quase 9 centímetros no entre-eixo, que é a distância entre a roda da frente e atrás. A grande diferença é o espaço interno aqui no joelho. É como se fosse isso aqui, ó. Nem comparação. Outra equação importante, a da versatilidade. Quem olha assim de fora acha que o carro é para a cidade, principalmente com o visual coupé e o aspecto futurista. Mas a gente está aqui, ó, no meio do deserto para provar que as aparências vão enganar cada vez mais. E a paisagem pode mudar radicalmente, mas o conceito... A lanterna segue uma tendência de mercado que é atravessar completamente a traseira do carro com uma fileira de LED. E para não atrapalhar o design da tampa, para abrir o porta-malas é aqui, ó, no limpador. Olha que bacana. Nos dois casos, o espírito esportivo é mandatório, mas as soluções do Audi Q8 e do Porsche Macan são distintas. Esse aqui é a versão compacta, é o Macan S de 352 cavalos. É incrível como ele passa as marchas e sem nenhum tipo de tranco. Estou aqui numa quarta, quinta... É muito instantâneo. Quer dizer, eu me sinto firme no carro, porque eles priorizaram um pouco mais a esportividade nesse carro do que o próprio conforto. Sim, é um SUV confortável, ele é alto, mas não deixa de ser um carro bem apimentado. E pimenta e deserto parecem combinar. O Audi Q8 aposta tanto no motor auxiliar híbrido como versatilidade. Esse carro aqui é o primeiro da linha que tem 7 modos de condução. Off-road, all-road, que significa todo tipo de terreno, efficiency, que em inglês é eficiência, aí você tem o modo conforto, que é o que eu mais gosto nesse tipo de terreno aqui. O sistema de suspensão que eles desenvolveram, quando a gente coloca no off-road, consegue absorver bem esses impactos. A gente está aqui numa estrada de terra e você não consegue nem perceber o barulho dessa estrada. Eu vou ficar um pouco em silêncio. Carro ganha em aderência traseira nas curvas e para acelerar, dificuldade zero. O acelerador ele responde mais rápido, usa os 340 cavalos desse motor V6 biturbo. Então o SUV, na realidade, ele vem tentar agradar a gregos e baianos. Para alimentar toda a estrutura de eletrônica, uma bateria à parte armazena a energia recuperada através dos freios e em velocidade constante. Olha só, ela fica ali do lado do step. Só de sensores semi-autônomos são 39. Isso ajuda o carro a economizar combustível, quase 1 litro a cada 100 quilômetros. Economia soa como música, mas ainda são os desenhos que estão no comando de uma nova geração de SUVs. Criamos esse ângulo do teto que vai descendo para dar velocidade no carro. E daí a gente conseguiu, com esse efeito, minimizar essa altura. Então, quando você está andando atrás do carro um pouco mais de longe, você não pensa que ele é tão grande. Numa
Macan, vincos acentuados. Eles aumentaram a grade dianteira. Devem aparecer novas tendências por aí. Afinal, de cada 4 consumidores que desejam um SUV, somente um já possuiu o seu. Um ótimo domingo e boa semana. Tchau!